Muito boa tarde para você que acompanha o nosso Boa Tarde Bahia aqui na tela da Band, no som da Rádio Band News e também no nosso canal do YouTube. Eu sou Victor Pinto, ao lado do Luiz Felipe Veloso. Nós estamos em uma edição especial do nosso programa. A gente está abrigado aqui em um lugar que é especial para a arquitetura, para a cultura, para a economia, para a história da nossa cidade, um prédio datado em 1817, que é uma joia da arquitetura neoclássica aqui de Salvador. A gente está na sede da ACB e nós vamos entrevistar nada mais, nada menos do que a nova presidente da Associação Comercial da Bahia, Isabela Soares. Não é isso mesmo, Luiz Felipe Veloso? Muito boa tarde. Muito boa tarde para você, Victor Pinto. Muito boa tarde, presidente. Boa tarde para você que nos acompanha, sempre nos acompanha, lembrando, sempre aqui na tela da Band, de 2 às 2h30, em seguida, a partir das 2h30 até as 3 da tarde, também no som da Rádio Band News FM e no YouTube oficial da Band Bahia. Vou tomar a ousadia de abrir os trabalhos? Vamos? Porque é importante, né? A gente já fizemos outras entrevistas em outras circunstâncias, em outras oportunidades, e a gente sempre sente a necessidade de demonstrar para as pessoas a importância das instituições que agregam, que associam. Vamos explicar para quem está acompanhando a gente em casa qual a função social e econômica da ACB. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Vitor. Boa tarde aos espectadores do programa. Prazer em ter vocês e receber vocês aqui na nossa casa. Bem, a Associação Comercial da Bahia é a instituição empresarial mais antiga das Américas. Então, como dito por Vitor, o prédio fica pronto em 1817, mas ele começa a ser construído 3 anos após a chegada da corte portuguesa aqui no Brasil. Então, a importância dessa casa, eu diria que é o maior ativo histórico que conta a história do desenvolvimento econômico do nosso estado, da cidade de Salvador. Então, por aqui passaram todas as histórias, todos os acontecimentos que protagonizam a construção da nossa economia, as transições culturais, as mudanças políticas desde a época do Brasil Império, e é um ativo histórico no coração do comércio, desse bairro empresarial, recheado e cercado de história, em que a Associação Comercial e toda a sua diretoria executiva cuida, zela e tem muito interesse em contar essa história cada vez mais para a população baiana e para o cidadão brasileiro. E por falar em história, em cultura, a gente está em uma sala que aqui atrás da gente tem um Portinari de 1953, 1,5 metros, é a chegada da família real ao Brasil, e como a gente sabe, não só no caso de um Portinari, tem várias outras pinturas, vários outros acervos importantes que contam a história do nosso estado, como trazer o baiano para conhecer um pouco mais da sua história através da ACB, e o que pensa Isabela Soares nessa sua nova presidência em movimentar o aspecto físico, já que existe um sentimento da população, principalmente soteropolitana, de reativar esse setor aqui da Cidade Baixa, do comércio, que precisa ser cada vez mais ocupado. Essa perspectiva é um dos eixos principais do nosso planejamento estratégico. Então, assim que eu assumi o mandato, o biênio que se encerra em 2027, eu preparei um planejamento onde a infraestrutura do Palácio ela é fundamental para os trabalhos e para o que a gente vai entregar até o fim do mandato. E, evidentemente, que a recuperação, a contação de história desse ativo e tudo que existe aqui, o que a gente pode produzir, é uma vertente fundamental e que a gente quer dar um alcance cada vez maior, não só para quem mora em Salvador, mas para todos os interessados no desenvolvimento da economia. Então, é importante dizer que nesse palácio foi a primeira bolsa de valores do Brasil. Aqui todas as commodities hoje, que são uma das máquinas propulsoras da nossa economia, eram pesadas e precificadas. Então, aqui nos porões e na parte de baixo desse palácio se pesava o café, se discutia o preço da cana, se discutia o preço do cacau. E a gente tem um projeto organizado onde nós celebramos uma cooperação com o Instituto Elysium, o mesmo que fez o restauro do Palacete Tirachapéu, para que a gente construa um grande projeto de restauro, todo baseado numa tentativa de conseguir, através de leis de incentivo fiscal, para que a gente promova um restauro completo e a gente faça disso aqui um centro de memórias contando toda a história e de como a ACB participou ativamente na construção da economia e de tantos outros episódios do nosso país. Bom, quem sintonizou o rádio agora, quem nos acompanha na tela da Band, também no YouTube oficial da Band Bahia, esse é o Boa Tarde Bahia, eu e Victor Pinto, eu, Luiz Felipe Veloso, Victor Pinto, estamos recebendo hoje, quer dizer, estamos visitando hoje, uma edição especial, a presidente da Associação Comercial da Bahia, Isabela Soares, e eu vou logo mergulhar no campo político e econômico desse trabalho que é tão importante feito pela ACB. Não se fala de outra coisa no mundo, ou melhor,
pelo menos aqui na América do Sul, do que o tarifaço, mas em diversas partes do mundo, porque vários outros países estão submetidos a ele. Essa semana, a ACB, curiosamente, fez uma parceria muito interessante com uma instituição norte-americana, numa tentativa de viabilizar negócios e ampliar os horizontes para quem atua com o comércio aqui. Eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre essa parceria, mas, sobretudo, pela peculiaridade, por ser uma parceria com uma entidade norte-americana. Isso tem despertado a curiosidade. De fato, ontem nós recebemos aqui a CEO do grupo Energy Fuels, que é uma exploradora de minério americana. Eles têm a concessão de exploração de urânio, né, a única licenciada em Utah, e atuam aqui na Bahia no setor de terras raras. Então, eles têm 17 concessões. A empresa já está aqui desde 2023, antes de acontecer todo esse cenário, né, da imposição do tarifaço pelo governo dos Estados Unidos. E o setor de minério, né, o setor mineral é um setor com grandes perspectivas no setor produtivo dentro do estado da Bahia. E é mais do que natural que setores que estão crescendo e que podem, sim, contribuir significativamente para uma melhoria nos números do nosso desenvolvimento, procure as instituições correspondentes, principalmente uma como a Associação Comercial da Bahia, onde existem aqui vários vetores de uma confluência de todas as representações. Então, por aqui passa a indústria, por aqui passa o comércio, por aqui passam os programas sociais, e não seria diferente com o setor da mineração, que vem procurando cada vez mais estreitar essa articulação entre sociedade civil, poder público, com os entes do Pacto Federativo e setor produtivo. Então, é de fato de se causar curiosidade, porque muita gente acha que isso estaria ali um pouco na contramão. Na verdade, o empresário não tem que ficar procurando CNPJ, o empresário precisa resolver o problema. Então, política e o que um pensa, o que o outro pensa, infelizmente, todo mundo aqui sobre esse teto ideológico que está corroendo, né, as boas perspectivas do Brasil e caminhos que colocariam o Brasil numa dianteira de vários setores, e isso não é papel para um empresário ficar discutindo. O empresário precisa apontar números, receber aquelas empresas que querem, sim, fazer investimentos e tentar, a partir da nossa articulação, encontrar soluções. Isso não seria diferente com o setor mineral. Então, ontem nós tivemos a adesão da Energy Fuels, que passa a integrar o quadro de associados e, sem dúvida nenhuma, vai estreitar a nossa relação para que a gente conheça mais esse setor de terras raras, que hoje o Brasil pode, sim, se colocar como player dentro do mercado global, uma vez que todos esses minérios hoje são basicamente dominados pela China. Então, o mundo é dependente 99% do mercado chinês, né? Então, o Brasil, existe aí um espaço para ocupação do Brasil, e nós vamos receber aqui qualquer empresa que queira conversar sobre, sem fazer nenhum tipo de diferença. Até porque o Brasil é o terceiro colocado no mundo, né, com potencial de terras raras, então está bem no foco. Há quem diga, inclusive, que no plano de fundo de todo esse contexto do tarifaço estejam as terras raras do Brasil. Então, possivelmente, a gente está enxergando a ACB saindo na frente de várias outras instituições, abrindo logo esse debate, abrindo esse espaço para que isso se adiante, se caminhe, e o nosso comércio não sinta tanto esse impacto, né? Exatamente, se adiante, se encaminhe, e mostrando que a gente tem capacidade de diálogo. Então, quando uma pessoa dá o primeiro passo, quando a gente dá o primeiro passo, tudo pode se resolver. O que a gente não pode fazer é ficar assistindo, né, sentado diante do problema, um problema que precisa ser suplantado, lamentando, e a gente está aqui para isso, e a gente vem demonstrando, né, que com capacidade, com diálogo, sem extremismo, sem mandar recado para ninguém, a gente pode apresentar soluções. É exatamente isso que a gente vai procurar fazer. Mas você acredita, Isabela, pegando o gancho da pergunta de Luiz e da sua última resposta, que esse teto ideológico ele está sobrepondo qualquer tipo das relações comerciais, principalmente no que se refere ao tarifaço, ao taxaço do presidente Donald Trump, porque a gente vê a preocupação das entidades como o FIEB, como FEComércio. O que é que a CB tem pensado também e tem ajudado a mitigar qualquer tipo de prejuízos que venha a acontecer aqui no estado da Bahia diante desse tarifaço? Eu acho que, de fato, sim, esse campo ideológico ele acaba prejudicando, né? Afinal de contas, quando você tem essa guerra de ideologias, isso acaba corroendo interesses que são comuns. Mas, veja, não cabe ao empresário ficar aqui procurando culpados, né? A gente tem que agir com assertividade. Então, isso não significa que a gente vai culpando A ou B, né? Então, o que é que o setor empresarial precisa fazer? Ser um braço de apoio à diplomacia brasileira, que é responsável por poder superar os problemas diplomáticos. Onde é que a articulação empresarial ela ajuda? Identificando
problemas que precisam ser solucionados, né? E isso, nesse momento, a gente abre também uma reflexão para o problema Brasil, porque se fala muito de tarifaço, mas ninguém está olhando para o problema, para o custo do Brasil, né? Então, talvez, se o custo do Brasil fosse mais barato para implementar a atividade empresarial, se a atividade empresarial aqui fosse melhor incentivada, se a gente não vivesse sobre uma cortina de insegurança jurídica, de política fiscal equivocada, de altos encargos trabalhistas, talvez esse impacto fosse muito mais mitigado. Outra coisa, identificar mercados em expansão para poder diversificar a venda dos nossos produtos. Então, é exatamente assim que o empresário e que a articulação do setor produtivo precisa agir. A gente não tem que politizar nenhuma pauta. Ah, não, é culpa de A que disse isso, é culpa de B que disse isso. Não. Nesse momento, esse tipo de opinião não ajuda. A gente está diante de um problema sério que pode impactar significativamente o setor produtivo brasileiro, com demissões em massa. Então, a gente não tem que politizar nada, né? Já basta de politização. Isso já tem quem faça. Isso não é papel do setor empresarial. E é isso que a gente está fazendo, né? Identificando os mercados em expansão. Então, aqui a gente tem uma grande articulação com as câmaras de comércio. Hoje são muitas as câmaras de comércio que querem apresentar os seus potenciais de mercado, e a CB se coloca exatamente no centro desse debate, né? Identificando, chamando um produtor, chamando para conversar, preste atenção nesse mercado, vamos brigar agora por melhores condições. Então, mais do que nunca, a gente vai precisar revisitar os modelos, né, e como o Estado brasileiro trata o empresário, porque hoje talvez a gente não tivesse tão dependente dessa industrialização externa para adquirir outros produtos. Mas essa diplomacia também tem sido preponderante aqui nas relações locais com prefeitura e governo do Estado? Sem dúvida nenhuma, né? O canal é absolutamente aberto. Então, eu fui criada a partir de um ditado que empresário não tem partido, né? Então, o empresário precisa caminhar sem arestas. Então, nós sempre tivemos portas abertas em todas as instâncias do Pacto Federativo, nacional, estadual e federal. Só não haverá diálogo se alguém fechar a porta. Da nossa parte, as portas sempre estarão abertas e a gente não está aqui para criticar. A gente está aqui para apontar soluções e para ajudar. Essa pergunta, Vitor vai querer fazer. Eu vou fazer apenas a introdução dela, porque ele está doido para fazer essa pergunta. Porque a sua fala, afinal, não tem jeito, eu não tenho como correr, a gente, dessa pergunta. Empresário não tem partido. Mas sempre que alguém desponta como liderança numa instituição, seja ela qual for, a primeira coisa que se faz nos bastidores é loteria. Vamos lá, quem dá mais? Isabela Soares vai para o grupo netista, vai para o grupo atualmente do governador Jerônimo Rodrigues, enfim. E eu acredito que não só o seu telefone esteja tocando bastante por parte da imprensa, mas de forma discreta, nesse primeiro mês à frente, né, da ACB, já tenha meio que ouvido sondagens ou percebendo assim, olha, esse seu discurso ele conecta perfeitamente com o que a gente pensa. Como é que tem sido isso? Primeiro que eu tomo como surpresa, mas eu vejo como uma coisa natural, porque eu acho que isso atribui um pouco também a falta de ativismo do empresário, né? Então, o empresário ele se colocou à parte das discussões, ele não atuava politicamente, né? Então, assim, é um erro, é um equívoco quando você se volta ali apenas para suas atividades produtivas e você entende que você não precisa atuar politicamente. E atuar politicamente não significa mandato eletivo. Então, é muito comum, quando algum empresário se destaca, que logo existam conversas e, digamos assim, como é que eu posso dizer, especulações em torno de possíveis candidaturas, não é? Então, o que é que ela está querendo? E talvez, eu acho que no meu caso, eu tenho um enredo que dá uma apimentada, né? A segunda mulher ao assumir uma instituição em 214 anos, mas se você conversar com todos os outros presidentes aqui, desde esse grupo, né, que vem tentando revolucionar a associação comercial, todo mundo foi colocado dentro dessa caixa, né? Mas assim, o fato de eu ser mulher, de eu ter um trabalho que efetivamente impacta, eu acho que isso é um resultado de um trabalho que impacta, e um trabalho que nós publicizamos, eu vejo isso como uma coisa natural. Então, é muito comum, não é, que a sociedade, de forma geral, que o campo político e que a imprensa acabe colocando nos colocando assim nesse caminho. Porque as especulações foram, primeiro, que Isabela poderia ser uma vice, ou ser classificada, inclusive, até por aliados de ACM Neto, como uma vice ideal de ACM Neto, ou ser uma candidata ao Senado. Passou por algum momento na sua cabeça que teria esse tipo de repercussão tão logo você assumisse a ACB? E se Isabela Soares, para o futuro, não para agora, a longo prazo, tem uma pretensão política de ser uma representante, seja no Congresso, seja no Executivo? Olha, eu acho que passa, sim, pela cabeça que isso seria uma coisa que seria falada, mas, assim, eu confesso que eu fiquei um pouco surpresa com a repercussão, porque, como você disse, de repente não se falava em outra coisa. Então, eu tomo
com felicidade e alegria, porque isso é um resultado que o meu trabalho está impactando, está reverberando, né? E eu acho que é justa essa reverberação, esse impacto positivo, porque, afinal de contas, a Fundação Bahia Viva, eu atribuo isso ao sucesso das ações, né, desempenhadas pela Fundação Bahia Viva durante os 25 anos de atualização, de tentativa de revitalização da Baía de Todos Santos, como uma coisa de sucesso, né? Então, eu acho que isso é um reconhecimento. Atribuo também a uma orfandade de nomes, né? Então, não se tem nomes nem lideranças novas para ocupar esses postos. É natural que uma pessoa que se comunique e que se articule um pouco mais publicamente seja colocada dentro dessa caixa. Mas isso em nenhum momento esteve no horizonte, isso em nenhum momento foi falado nem conversado com ninguém. Isso não está no meu horizonte, né? O que está no meu horizonte é a conclusão do mandato de 2 anos da Associação Comercial da Bahia. E eu acho que é muito drástico a gente dizer que eu não vou fazer alguma coisa. Eu nunca pensei um dia ser presidente da Associação Comercial da Bahia, mas isso não, isso é uma coisa que não está no horizonte. Eu tomo como surpresa, mas tomo também como elogio, agradeço essa opinião pública e as pessoas quererem me ver em algum posto do Executivo, mas eu lamento dizer que essa não é a programação, essa não é a rota. Para você que sintonizou o rádio agora, nos acompanha na tela da Band, no YouTube oficial da Band Bahia, esse é o Boa Tarde Bahia, eu, Luiz Felipe Veloso e Victor Pinto. Estamos aqui na companhia de Isabela Soares, presidente da Associação Comercial da Bahia. Vamos falar de regionalização, porque é muito comum, eu e Vitor, a gente tem um hábito de pegar muito a estrada, conversar, sobretudo com políticos do interior, com representações do interior. Essas pessoas estão sempre questionando as coisas que vêm da capital. Elas costumam dizer que os governos governam para a capital, que criticam a imprensa, dizem que a imprensa fala muito mais para a capital do que deveria falar para o interior, num estado com 417 municípios. Como é que a ACB tem enxergado o interior do estado, sobretudo os extremos, falando lá do extremo sul, do extremo oeste e do extremo norte? A gente tem trabalhado muito numa interiorização da pauta. Então, eu assumi há mais ou menos um mês e a melhor forma da gente conhecer e da gente tentar entregar um trabalho, né, não só que não seja concentrado apenas na capital, é visitando, né? Então, qual foi o nosso primeiro ato institucional logo após a eleição? Visitar a Bahia Farm Show, a segunda maior feira agropecuária do país, da agroindústria. Eu não conhecia, estive lá pela primeira vez, fui recebida pelo prefeito Júnior Barabá, por lideranças locais, fui recebida pela presidente da BAPA, pelo presidente da IBA, justamente para a gente conhecer e ter uma dimensão real de setores da economia, não só para a grande indústria, mas também para o micro e pequeno empresário, né? Voltando a falar um pouco da transversalidade da pauta aqui da Associação Comercial. Então, como é que a gente vai fazer isso? Conhecendo, né? Então, eu estou aceitando os convites que vêm sendo feitos. Vocês sabem que eu sempre tive uma atuação muito concentrada no turismo. Eu sou advogada, eu trabalho como advogada, mas minha atuação empresarial sempre foi muito voltada para o turismo. Então, eu preciso, sim, me aproximar dos setores e das outras atividades para que a gente faça um plano com proposta e entregas, né? Porque não adianta só você construir projeto. Projeto você pode conhecer o lugar, pegar os números e apresentar um planejamento, mas para que a gente faça efetivamente um planejamento. Então, o que é que a gente está pensando? Conhecer e atender os convites. E qual o primeiro ponto, né, onde a gente entende que a gente vai conseguir fazer uma entrega? Considerando essa nossa primeira visita institucional, a Bahia Farm, nós fomos conhecer a produção da agroindústria, principalmente voltada à produção de grãos e de algodão. Percebemos hoje a deficiência energética que acomete o oeste da Bahia. Então, nós estamos à disposição tanto das instituições que representam o setor, como da concessionária, da Neoenergia, que em 2027 pretende renovar a sua concessão para que a gente encontre um caminho comum para os investimentos e solucionar hoje o problema da agroindústria que faz com que esse campo não se desenvolva, né? Então, se a gente conseguir, de fato, fazer essa confluência de interesses, a gente tem a nossa primeira entrega atendendo, digamos assim, a esse cenário de interiorização, né? Isso não é uma coisa que concentrada aqui na capital nem na região metropolitana. Você veja que a gente foi para lá, para Luiz Eduardo Magalhães, para entender o que é que está acontecendo em outros aspectos do Estado. Conhecer também um pouco dos setores turísticos. Então, eu sempre tive uma atuação turística, mas também num recorte dentro de Bahia de Todos os Santos. Então, quero conhecer os outros setores, os outros destinos que são oferecidos pelo Estado. E assim a gente vai caminhando. Mas, sem dúvida nenhuma, isso está no eixo, no planejamento estratégico que nós planejamos. Isso faz parte de um programa de fortalecimento institucional, né? Então, quanto mais espaço for ocupado pela Associação Comercial da Bahia, mais a gente caminha para reposicioná-la de uma vez por todas do ponto de vista institucional. Essa é a Casa Mãe do Empresariado Brasileiro, a instituição mais antiga das Américas, e a gente está aqui para fazer com que as coisas aconteçam. Por muito tempo, quando a gente pensava em sustentabilidade e economia, não se pensava que poderia ter essa simbiose, essa parceria. Havia uma demonização, tanto do setor econômico
para com os defensores do meio ambiente, e os defensores do meio ambiente uma demonização para o setor empresarial. Antes de você assumir a ACB, você foi a diretora, a vice-presidente de sustentabilidade aqui da casa, que vai promover também recente mais uma edição do Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, e hoje é possível andar de mãos dadas a questão da sustentabilidade com o desenvolvimento econômico, né, Isabela? Completamente, perfeitamente possível. Isso é uma batalha que a gente trava, não desde a minha chegada na CB, mas desde que eu me tornei presidente da Fundação Bahia Viva. Então, eu passei a colaborar com a Fundação Bahia Viva em 2008, me tornei presidente em 2012. Em 2019, eu começo aqui na CB como coordenadora de núcleo, né? Eu só passei a integrar a diretoria executiva na eleição seguinte, quando Paulo ascendeu à presidência. E a gente sempre travou essa batalha, porque se entende sustentabilidade a partir de uma perspectiva exclusivamente ecológica e como aquele campo ecológico fosse intocável. Então, a intocabilidade sempre foi assim um cenário que determinava o conceito de sustentabilidade. O que é que a gente vem trazendo ao longo do tempo, né? A sustentabilidade também é infraestrutura. Sem infraestrutura, você não gera riqueza. Sem infraestrutura, você não melhora a vida das pessoas. Se as pessoas não têm autonomia financeira, não têm educação, não estão preparadas e não têm dignidade humana, elas não cuidarão do meio ambiente. Então, a gente faz, de fato, um combate, né, muito firme com a entrega de resultados e um combate a narrativas que não melhoram a vida de ninguém. E a gente comprova isso entregando coisas, né? Então, hoje, nós revitalizamos e nós devolvemos a parte da Baía de Todos os Santos o status que ela merece, né? Então, dificilmente vem um turista aqui e não vai a lugares onde a Fundação Bahia Viva viabilizou essas obras. Então, a gente faz, digamos assim, eu diria nem uma reformulação. A gente entrega o verdadeiro conceito a partir de casos concretos. Isso tem funcionado muito. Eu acho que a população e os setores, de forma geral, têm percebido a forma como esse conceito precisa ser encarado, e o Congresso, sem dúvida nenhuma, foi um grande vetor. Então, a gente caminha para a terceira edição, com absoluto sucesso, com a reunião de grandes nomes. Então, teremos aqui o ex-presidente da República, Michel Temer, no primeiro dia. No segundo dia, o ministro do Supremo, Flávio Dino. Aliás, os dois farão a abertura. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o governador Ronaldo Caiado e tantos outros juristas, ministros do STJ, que apresentarão diferentes perspectivas, mas que tudo isso converge para um caminho comum. Sustentabilidade é muito mais que ecologia. Sustentabilidade é equilíbrio social e também equilíbrio econômico. Bora falar de realização. O mandato é de 2 anos, né? Onde é que Isabela Soares pretende chegar daqui a 2 anos? Olhar para trás e dizer assim, pronto, cumpri com o meu papel. Pois é, isso você sabe que antes daqui da nossa entrevista eu tive uma reunião com o Conselho Superior, convocado pelo presidente do Conselho Superior, Paulo Cavalcante. Nosso conselho hoje possui 36 pessoas das mais diversas áreas, então personalidades políticas, empresários de destaque, ex-presidentes da casa. Então, a partir desse eixo, desse planejamento que foi formulado, o fortalecimento institucional, nós desdobramos em vários temas. Todos eles, a maioria deles, voltados à infraestrutura, né? Então, o que é que a gente quer fazer? Primeiro, a gente quer reposicionar o empresário no contexto das discussões. A gente entende que o empresário ele é um instrumento da aplicação de políticas públicas, entretanto, ele é pouco consultado quando as situações são aplicadas ou decididas. Então, nós estabelecemos itens e pautas que vão desde a Ponte Salvador-Itaparica até passando por tarifaço, preço do gás em companhias, infraestrutura de forma geral, fiol, estradas. Então, o que a gente quer é construir esses planos e que, no final dos 2 anos de mandato, algum desses planos, dificilmente a gente vai conseguir entregar todos, algum deles tenha sido executado, né? Então, como eu falei aqui, a situação da energia, por exemplo, né, da infraestrutura em vários setores do Estado é uma delas. Várias regiões. Mas entregar as diversas pautas em que nós decidimos ter como metas a partir da discussão do Conselho Superior. E se eu sair daqui e a classe empresarial, de fato, estiver sendo consultada e aumentar o seu protagonismo, eu digo que grande parte do meu trabalho terá sido realizado. Agora, claro que, como tudo, precisa de continuidade. Então, a história não se encerra no final do mandato de Isabela. A gente está estruturando de uma maneira para que os próximos presidentes, que os sucessores façam um trabalho de continuidade e que a instituição seja cada vez mais consolidada. Olha, nessa edição especial do nosso Boa Tarde Bahia de hoje, aqui direto do prédio da Associação Comercial da Bahia, na Cidade Baixa, aqui em Salvador, a gente está batendo um papo com a presidente da ACB, Isabela Soares. Vou fazer uma pergunta já nesses minutinhos finais nossos, fora da caixinha. É verdade que a Isabela Soares, antes de advogada, queria ser antropóloga?
Verdade, verdadeiríssima. Victor Verdade, Pinto, mod verdadeiríssima. Isso Entrando é. na semana um pouquinho. Entrando na semana. Então eu já, de astronomia, antropologia, já passou ali pela cabeça. Eu conheço uma avó que de tem um Isabela. neto que quer ser historiador e ela quer que ele vá para ciências humanas aplicadas. Vá para o direito. Mas a vontade pelo direito veio depois. Mas é verdade, verdade verdadeiríssima. Inclusive, essa foi até uma dúvida na época lá para eu fazer o registro, a inscrição do vestibular. Mas eu acabei optando pelo direito por uma série de situações. E acho que eu tomei a decisão acertada. E aqui em Salvador, qual é o lugar que Isabela Soares mais tem essa, assim, relaxa, gosta de visitar, gosta de frequentar, tanto para comer quanto para ver a paisagem? Qual é o ponto de Salvador? Que tem Bar Piauí. Quem me conhece, Bar Piauí. Quem me conhece sabe, eu bato ponto lá toda semana. Minha mesa está reservada. Então, Coitada, agora o caranguejo, a lambreta e a cerveja. A caranguejo é sagrado. E eu tenho em Salvador, né? Como as ilhas também são parte de Salvador, então isso acho que até é redundante dizer que Ilha dos Frades e Bom Jesus dos Passos, mas o restaurante de Preta no Palacete Tirachapéu. Pronto, então Acabamos, né? Já. Tem outras pautas, mas assim, Tem o muita tempo, coisa né? pra... Ela precisa ir lá no estúdio, Depois, com no calma. nosso habitat, para esmiuçarmos mais essas histórias, né, Victor Pinto? Isso mesmo, Isabela, queria te agradecer pela agradeço. receptividade aqui na Associação Comercial, claro, dizer que a Band sempre é uma parceira, não só da Fundação Bahia Viva, como também da nossa bicentenária ACB, e os microfones estão sempre abertos. Obrigado, eu que agradeço. E vamos em frente, fazendo as nossas entregas. Muito obrigada, agradeço imensamente a presença de vocês aqui. Maravilha. E para você que nos acompanhou até agora, uma satisfação. Lembrando, a gente encerra agora aqui na TV, mas continuamos na rádio e no YouTube, né, Victor? Lembrar para você entrar no nosso canal do YouTube, pesquisa Band Bahia Por Oficial, favor. se inscreve, ativa o sininho. Temos todas as edições do Boa Tarde Bahia lá. Você que sintonizou agora no rádio e na TV. Peguei a entrevista da metade, queria pegar inteira desde o início, já está disponível. Canal do YouTube Band Bahia Oficial. E lembrar também do nosso site www.bandba.com.br. Então, estamos encerrando esse primeiro bloco, essa primeira parte do Boa Tarde Bahia aqui direto da ACB, mas a gente continua com o nosso programa na Rádio Band News e também no canal do YouTube. Um forte abraço a todos e até amanhã, 14h, Na aqui tela nesse da mesmo Band. lugar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.